A segurança ela é muito importante e isso é representado várias vezes em desenhos, até porque como muita criança assiste, eles tentam dar uma lição de alguma forma, e com o Incrível Mundo de Gumball isso não foi diferente, porque tem episódio que é focado em segurança e isso é apresentado na escola. Só que tem um pequeno problema nisso, porque dependendo da pessoa, pode levar isso de forma extrema, e foi exatamente o que aconteceu com Darwin. Em uma aula que ele aprendeu sobre os perigos e como se manter seguro, ele acabou ficando paranoico, ao ponto que ele prejudicou a própria família achando que estava protegendo eles, quando na verdade foi completamente o oposto e colocou eles em uma encrenca. Isso é para o nosso próprio bem. Como isso pode ser para o seu bem? Não perceberam que é? Só que vocês já vão entender do que eu tô falando, mas se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos. E também hype esse vídeo se você gosta de Gumball, beleza? Dessa vez começa em sala de aula onde estava passando um vídeo, e nesse vídeo acabou mostrando o urso chamado Ted que passou por situações complicadas, porque tudo o que ele tentava fazer, ele acabava se machucando. O pequeno Ted está muito animado porque está na hora do biscoito. Mas cuidado, pequeno Ted. Qualquer coisa que ele fazia acabava levando a isso. Também teve outros momentos que mostram o Ted se dando mal, até com ele caçando borboletas e também ajudando uma velhinha a atravessar a rua. E tudo isso que acabamos de ver é um vídeo basicamente mostrando dos perigos e como se manter seguro. E o senhor pequeno que estava dando essa aula, e parece que ele foi até atingido pelo próprio vídeo, porque estava parecendo que ele ficou com medo. E não só ele, porque pela reação da turma parece que afetou todo mundo. Ou pelo menos eles estavam achando a reação do senhor pequeno muito estranha. Tudo bem, todo mundo liberado pelo resto. Até porque todo mundo acabou indo embora tranquilamente e só o Darwin que ficou. E ele ficou tão chocado que ele chegou até a exagerar um pouco. Ele ficou tão impactado que ele nem chegou a levantar da cadeira ainda. Depois desse momento é quando ele começou a entrar em um surto de autoproteção. E com isso eu quero dizer que ele acabou exagerando muito na segurança. Até porque na sequência, quando eles vão pra casa, ele simplesmente acabou atacando uma pessoa, só pra ajudar o Gumball a atravessar a rua. Isso porque eu acho que aquela pessoa tava na frente e tava atrapalhando, sabe? Cara, você tá maluco? Só que depois disso, os surtos do Darwin acabam piorando. Ele acabou empurrando o Gumball, por exemplo, só para ele não cair numa poça, porque segundo ele, o Darwin temia que ele podia acabar tropeçando ou até mesmo se afogando. Sim, ele acabou achando que o Gumball poderia se afogar nessa poça. Só aí já dá pra ver que o Darwin tá completamente fora de si. Cara, acho que você tá um pouquinho histérico. Não, muito histérico. E a pessoa que ele atacou agora há pouco também foi naquele mercado. E mesmo assim, pelo susto, ele acabou atacando ela de novo de forma histérica. Até porque pareceu que ele tá começando a ficar paranoico. Vamos! Desculpa. Tá tudo bem. E isso foi só o começo do que o Darwin estava prestes a fazer em prol da segurança, porque na sequência eles vão para casa e acaba passando um dia e corta pro dia seguinte. Quando o Gumball acordou, ele foi no banheiro e ele estava completamente assustado, até porque ele tinha uma caixa de ferro no lugar da cueca. E o Darwin acaba explicando que isso aconteceu porque ele colocou a censura infantil pela casa. E ele fez isso porque não queria que ninguém falasse palavras feias ou algo do tipo. Então tudo que o Gumball tentava falar acabava sendo censurado, até para ficar mais family friendly, sabe? E o Darwin, ele não tava desse jeito só com o Gumball, ele começou a fazer isso com a família também. Ele até tentou mudar a dieta alimentar de todo mundo, pra algo que não pudesse machucar. Eu não sei o que é isso que eles estão comendo, mas parece ser uma coisa que com certeza eles não se machucariam. O pior de tudo é que parece que a princípio, só o Gumball não tava gostando dessa situação. O resto da família parecia estar apoiando o Darwin, porque ele só queria proteger todo mundo. Eu sou o único aqui que acha tudo isso uma loucura! É loucura manter sua família segura? Só que com o tempo eles vão perceber que não é uma boa ideia concordar com Darwin. Mas enfim, depois do café da manhã, o Gumball foi ver desenho. E tava passando nada mais nada menos que Papaléguas, que essa referência inclusive eu achei bem legal. Eles não colocaram o desenho em si porque daria direitos autorais, mas claramente aquilo era uma referência. Porque se vocês não conhecem esse desenho, é basicamente de um coiote tentando pegar um Papaléguas. O coiote faz de tudo para pegar o Papaléguas, só que ele é muito esperto para isso. O
o Coyote fica usando dinamite, bigorna e até mesmo ferramentas de peso, só que nada dá certo para pegar o Papaléguas. Só que por ser um desenho que mostra coisas entre aspas perigosas, o Darwin não gosta nada disso e acabou ligando pro programa para reclamar. Inclusive quem atende ao Coyote, ele fala que o sistema deles é perigoso, então a intenção do Darwin era basicamente fazer o desenho mudar toda a estrutura dele, para justamente tornar o desenho menos perigoso possível, porque segundo ele era o mais seguro. O que convenhamos que depois desse momento o Darwin estava começando a ficar muito chato, tanto que o Gumball após isso ele começou até a ficar com raiva, ao ponto que ele mordeu a própria cauda e bateu a cabeça no teto, isso porque ele já estava surtando com essa proteção exagerada do Darwin, e daí pra frente as coisas só pioram cada vez mais, porque quando o Gumball acorda, já que ele tinha desmanhado quando bateu a cabeça no teto, ele acordou acorrentado na sala de jantar junto com a família, e o Darwin tinha feito isso para manter a família em segurança, enquanto ele estava pelo bairro tentando manter as coisas seguras também. O Darwin a esse ponto ele já estava fissurado pela segurança, e o pior de tudo é que o Ricardo, a Anaís e a Nicole, eles falavam de um jeito como se parecessem completamente hipnotizados, fazendo parecer que realmente caíram no que o Darwin falou. E é aí que vem um plot, porque na verdade eles só estavam fingindo estarem concordando com o Darwin, até porque eles estavam tentando conversar com o Gumball, fingindo concordar com o Darwin porque eles estavam sendo observados, então eles não queriam levantar suspeitas, sabe? Isso é para o nosso próprio bem. Como isso pode ser para o seu bem? Não perceberam que Eles aproveitaram de um momento de distração para conversar com ele, até porque eles estão sendo vigiados. Mas é aí que o Gumball faz uma coisa que realmente me surpreendeu muito. Eles estavam tentando avisar que a chave estava do lado do Gumball, só tinha um problema, porque o Gumball ele não tinha entendido. E foi então que ele acabou mostrando uma habilidade, porque ele pegou um cacto com a boca e acabou mastigando ele. E ele fez isso ao ponto que ele acabou moldando uma chave para conseguir se soltar. E realmente fiquei muito impressionado com isso. Mas após isso, ele soltou a Nicole e o pessoal que a intenção deles era ir para a prefeitura, porque o Darwin estava lá e a intenção dele era praticamente de dominação mundial, porque a ideia dele a princípio era tornar a cidade segura, e na sequência ele queria dominar o país e até mesmo o mundo para tornar tudo seguro. Eu achei até engraçado essa parte, porque todo mundo poderia ter impedido o Darwin. Ele chegou inclusive até a comentar o plano dele, só que a família achou ele tão fofo falando que eles não conseguiram ir contra ele por conta disso. Pareceu que o plano... Como não perceberam que ele é perigoso? Pensando agora, deve ter sido mesmo adorável. Pareceu até que o plano do Darwin estava começando a dar certo, porque no caminho o Zoltan só acabou topando com os policiais que queriam prender eles, já que eles tinham se rebelado contra o Darwin. Só que todos eles já estavam sob a nova medida de segurança, então isso era ruim até para eles, porque de certa forma eles não conseguiam prender os Watterson pela medida de segurança. Tudo já tinha ficado tão sem sentido sobre as normas de segurança do Darwin que nem dirigir podia mais porque não é seguro. Então para ir de carro atrás dos Watterson eles só poderiam se fosse empurrando. É uma pena não podermos dirigir. Desculpe, senhor, mas sob o novo regime, reclamar do regime é um ato criminoso. Mas depois disso, né, eles chegaram até a prefeitura e o Gumball ele falou o plano dele pro pessoal para eles chegarem até o Darwin. Então, seguindo o plano, o Ricardo foi até a prefeitura, que isso era para chamar a atenção do guarda e apagar ele, assim contornando até que fácil a situação. E pelo fato que tudo está sendo controlado de forma exagerada, até que entraram na prefeitura com uma certa facilidade, já que os guardas eles não poderiam usar violência basicamente. Inclusive, nem instrumentos de verdade estavam usando. Era só borracha porque ninguém poderia se machucar. Mas a Nicole acaba segurando os guardas enquanto o Gumball e a Anaís vão na frente. E quando eles entram, eu fiquei até assustado, porque aquela sala tinha câmera de segurança vigiando a cidade inteira, que era de onde o Darwin estava controlando tudo, só que o problema é que a sala dele tinha senha. Só que por sorte, a Anaís é uma boa hacker, e ela conseguiu invadir o computador dele para conseguir abrir a porta. E quando o Gumball entra, o Darwin estava sentado em uma cadeira que parecia até que ele era um general. Ele tinha ido ali para confrontar o Darwin, apesar que no processo ele acabou se machucando. Tanto faz. Mas enfim, o Gumball entrou ali para mostrar pro Darwin o que ele tinha se tornado. Ele estava tentando de toda forma proteger todo mundo, que ele acabou se tornando um vilão. E tudo que o Gumball queria era que o Darwin percebesse que a vida em si não é segura. Então não tem como tentar proteger todo mundo o tempo inteiro. E foi então que o Darwin acabou se tocando do que ele tinha se tornado com as palavras do Gumball e acabou abandonando essa ideia de segurança extrema. Apesar que antes do Darwin abolir todas as regras, o Gumball queria só reescrever uma. É então que corta pro
pro final descobrimos o que o Gumball estava aprontando. Eu não entendi muito bem o que ele queria, só que pela última cena, aparentemente ele queria que todo mundo fizesse continência quando eles aparecessem, o que gerou uma cena final bem engraçada. Todos saúdam Gumball e Darwin, Lords de Elmore. Com esse episódio eu aprendi uma coisa, que segurança ela é importante, só que se for aplicada de forma exagerada, pode acabar sendo tão perigoso como se não tivesse segurança. Felizmente o Davi aprendeu isso antes que ele se tornasse um vilão, porque se ele continuasse daquele jeito, com certeza ele só ia piorar cada vez mais. Mas ainda bem que ele acabou voltando atrás. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da atitude do Darwin? Acham que ele pegou pesado ou que ele estava certo? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, e até mais.